Os anos 60 foram uma revolução cultural. O rock, o amor livre e os protestos sacudiam o mundo. Mas com tanta liberdade também chegou a censura. Hoje lembramos 10 músicas que foram proibidas e que, apesar de tudo, marcaram para sempre a história da música. Número 10. Damn Gloria. Uma canção simples, direta, que se tornou um clássico. No entanto, a linha She Comes to My Room acendeu os alarmes das emissoras de Chicago, que a proibiram por considerá-la demasiado explícita. Era apenas uma frase, mas nos anos 60, sugerir que uma mulher passasse a noite no teu quarto era um escândalo. O irônico é que essa censura só alimentou o mito de Gloria, que com o tempo se transformou num hino do garage rock. Uma melodia proibida que sobreviveu e acabou tocando em cada bar dos Estados Unidos. Mas além da censura, foi a crueza do seu som que a tornou imortal. Van Morrison a cantava com fúria juvenil, como se estivesse gritando de um porão cheio de fumaça e guitarras distorcidas. Cada vez que a proibiam, mais gente queria ouvi-la. Assim nasceu o fenômeno do disco maldito. Aquilo que não podias ouvir no rádio, procuravas desesperadamente. E foi isso que aconteceu com Gloria. O proibido tornou-se irresistível, e a canção passou de um simples tema de bar a um ícone da liberdade do rock. Número 9. The Kingsmen. Louie Louie. Poucas músicas têm uma história tão absurda quanto esta. Sua letra era praticamente ininteligível, mas isso não deteve os críticos. Muitos pais e políticos asseguravam que escondia mensagens obscenas. O caso chegou tão longe que até o FBI investigou a canção durante mais de 2 anos. Finalmente concluíram que não havia nada ilegal, mas o dano já estava feito. Louie Louie foi proibida em várias rádios e escolas. O incrível é que essa polêmica acabou impulsionando-a ao status de clássico, tornando-a uma das canções mais versionadas de todos os tempos. A ironia é que o que ninguém conseguia entender foi o que a tornou lendária. Essa mistura de garra, má pronúncia e atitude roqueira foi o que inspirou milhares de bandas garage que nasceram depois. Sem Louie Louie, provavelmente o punk não existiria. E tudo por uma proibição baseada em rumores. É um dos melhores exemplos de como o medo da juventude, mais que a música em si, era o que escandalizava os adultos. Número 8. The Byrds, 8 Miles High. Com suas guitarras psicodélicas e atmosfera hipnótica, 8 Miles High foi considerada por muitos como a primeira grande música psicodélica da história. Mas para as rádios, suas referências a voar alto eram demasiado óbvias. Proibiram-na por suposta apologia ao consumo de drogas. O curioso é que a música falava na realidade de uma viagem a Londres e da alienação dos Byrds em terras estrangeiras. Mesmo assim, a censura a perseguiu durante anos. Ironicamente, esse veto só reforçou sua aura mística e a consolidou como um dos hinos do rock psicodélico dos anos 60. O solo de guitarra de Roger McGuinn, inspirado no jazz de Coltrane, foi tão inovador que mudou a forma de tocar rock. Proibida ou não, sua influência se estendeu a bandas como Pink Floyd e Jefferson Airplane. O público, longe de esquecê-la, a transformou em símbolo das viagens mentais da época. O proibido voltava a tornar-se um imã, e 8 Miles High foi o exemplo perfeito. Quanto mais a escondiam, maior se tornava sua lenda. Número 7. The Rolling Stones. I Can't Get No Satisfaction. Um riff imortal, um hino rebelde e, ao mesmo tempo, uma canção demasiado ousada para seu tempo. A letra de Jagger falava de frustração sexual e consumismo, algo que incomodou as rádios mais conservadoras. No Reino Unido chegou a ser proibida em várias estações de rádio, mas nada pôde deter os Stones. Satisfaction não apenas explodiu nas paradas, como se tornou o hino que marcou o nascimento do rock contestatário. O que começou como censura transformou-se em gasolina para o mito da banda mais perigosa do mundo. O riff de Keith Richards surgiu de um sonho, gravado meio adormecido numa fita. E esse riff acabou sendo a faísca que incendiou toda uma década. A censura só serviu para dar mais força à canção.
Cada adolescente via em Satisfaction um reflexo de sua própria rebeldia. Foi o ponto de virada que consolidou os Rolling Stones como os grandes rivais dos Beatles e demonstrou que o proibido podia ser também o mais desejado. Número 6. The Who, My Generation. Com sua gagueira desafiadora e sua mensagem de rebeldia juvenil, My Generation parecia escrita para irritar o sistema. E conseguiu. A BBC decidiu proibi-la, argumentando que a imitação da gagueira era ofensiva para as pessoas com deficiência. O que não entenderam é que esse recurso era uma forma de enfatizar a fúria contida de toda uma geração. Anos depois, o próprio Pete Townshend confessou que a censura foi a melhor coisa que lhes podia ter acontecido. Transformou My Generation num símbolo do inconformismo juvenil. Uma canção proibida que acabou sendo eterna. O final, com os instrumentos destruídos no palco, selou a imagem dos Who como os selvagens do rock. O que a censura não conseguiu deter foi o eco de uma frase que ainda hoje ressoa: "Espero morrer antes de envelhecer". Uma declaração de princípios que converteu esta canção no estandarte do espírito rebelde dos anos 60. Número 5. Barry Maguire, Eve of Destruction. You don't believe we're on the eve of destruction. Em plena guerra do Vietnã, esta música ousou dizer o que ninguém queria ouvir, que o mundo estava à beira da destruição. Com letras que denunciavam a violência, a discriminação e a hipocrisia política, Eve of Destruction foi vetada por várias estações de rádio por ser considerada antipatriótica e subversiva. Mas sua mensagem penetrou fundo na juventude, transformando-se num hino pacifista. Apesar da censura, chegou ao número 1 nos Estados Unidos e ainda hoje ressoa como um alerta atemporal. O tom quase desesperado da voz de Maguire capturou a angústia de toda uma geração que não queria continuar mandando jovens para a guerra. Muitos políticos tentaram calá-la, mas o efeito foi o contrário. Tornou-se um hino nas marchas contra o Vietnã. Proibi-la foi, de certo modo, o maior reconhecimento de que o poder temia a verdade que gritava em seus versos. Número 4. The Shangri-Las, Leader of the Pack. I felt so helpless, what could I do? O drama adolescente de uma garota que se apaixona por um motociclista rebelde e o perde num acidente foi demasiado para algumas emissoras. A canção foi censurada em várias rádios dos Estados Unidos por considerarem que glorificava as gangues e a violência juvenil. No entanto, com sua narrativa cinematográfica e sua intensidade emocional, Leader of the Pack se tornou um dos clássicos mais lembrados do pop dos anos 60. Paradoxalmente, o que foi proibido por ser perigoso acabou sendo um retrato realista da rebeldia adolescente. Sua estrutura dramática, com motocicletas roncando e diálogos intercalados, foi revolucionária na época. E embora os censores a considerassem perigosa, para os jovens era simplesmente a trilha sonora de suas vidas. Essa dualidade foi o que lhe deu força. Era proibida pelos adultos, mas adorada pelos adolescentes. Número 3. The Dushu Pictures of Lily. Os Who aparecem novamente nesta lista, desta vez com uma canção considerada demasiado ousada. Pictures of Lily contava uma história de um jovem que encontrava consolo nas fotos de uma mulher, o que para muitos não era outra coisa senão uma referência à masturbação. A BBC não hesitou em proibi-la, marcando o grupo como provocador e irreverente. Hoje é lembrada como um dos exemplos mais claros de como o rock desafiou as normas sociais com humor, irreverência e um pouco de malícia. A ousadia da letra refletia perfeitamente a essência do swing em London, uma cidade onde a juventude reivindicava viver sem tabus. O curioso é que, apesar da censura, Pictures of Lily se tornou um clássico nos shows dos Who, demonstrando que o rock sempre encontrava uma forma de burlar as regras. Número 2. The Beatles, A Day in the Life, Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Os Beatles também sofreram censura. A Day in the Life foi proibida pela BBC por supostas referências a drogas em frases como "Eu adoraria te fazer sentir". Mas a mais famosa foi Lucy in the Sky with Diamonds, acusada de esconder o acrônimo LSD,
John Lennon negou, assegurando que se inspirou num desenho de seu filho Julian. Ainda assim, a proibição só alimentou o mito de que os Beatles eram os pais do rock psicodélico. A verdade é que essas músicas continuam sendo joias imortais que nenhuma censura conseguiu enterrar. O poder dessas canções foi tal que definiram o som de toda uma era. O simples fato de que a BBC tentasse calá-los foi prova de quão longe haviam chegado. E, como sempre, a tentativa de proibi-los apenas aumentou sua aura de lenda. Número 1. Jefferson Airplane White Rabbit. Chasing rabbits, and you know you're going to fall. Com referências a Alice no País das Maravilhas e um crescendo musical hipnótico, White Rabbit se tornou o hino da contracultura psicodélica. Embora não tenha sido proibida oficialmente em todos os lugares, muitas rádios se negaram a tocá-la por suas claras alusões ao uso de drogas psicodélicas. Grace Slick, com sua voz hipnótica, transformou a canção numa viagem sonora que refletia perfeitamente o espírito dos anos 60. Hoje, continua sendo um clássico absoluto, um lembrete de que a censura nunca pode deter a verdadeira música. A progressão da música é quase mágica. Começa como um sussurro e termina numa explosão de intensidade. Essa estrutura a tornou o símbolo perfeito de uma viagem psicodélica. E embora os censores a vissem como perigosa, para toda uma geração foi uma porta para a liberdade criativa. A censura quis silenciar o rock, mas só o tornou mais forte. Essas canções proibidas não apenas sobreviveram, transformaram-se em clássicos imortais. Porque a música, quando nasce da verdade, sempre encontra uma forma de ser ouvida.